Comissão de Constituição e Justiça do Estado aprova projeto que prevê a isenção de IPTU dos templos alugados religiosos em Santa Catarina. E você vai ver também. Lucro do FGTS deve ser distribuído ao trabalhador até o final de agosto. 10 pessoas são presas na 4ª edição da Operação 404, com foco na repreensão de crimes cibernéticos. A economia brasileira cresceu novamente em abril, segundo a FGV. Falta de leitos em UTIs pediátricas e neonatais foi tema de audiência pública da Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2022. As temperaturas vão seguir baixas, pelo menos nos próximos 15 dias aqui no estado. Nos Estados Unidos, após autoridades americanas autorizarem a vacinação de crianças entre 6 meses e 5 anos contra a Covid, os pais levaram seus filhos para receberem a primeira dose dessa imunização. No sábado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças autorizaram doses da Pfizer e Moderna para o grupo. A Agência Americana de Medicamentos já havia autorizado o uso emergencial para a faixa etária um dia antes. Estamos super emocionados. Estamos esperando por isso há muito tempo. Ele é de risco super alto, então você sabe, nós temos vivido em uma pequena bolha. Não pode fazer isso, viver uma vida normal de criança. Mas agora ele tem uma pequena armadura que ajuda muito. Estamos muito animados em saber que podemos começar a proteger nossos filhos, mantê-los seguros, impedi-los de serem hospitalizados se forem infectados. Então este é um grande passo para realmente chegar onde precisamos estar. Com o início da imunização, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a aprovar o uso de vacinas de RNA mensageiro para crianças a partir de 6 meses. As doses aplicadas são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação, em 3 doses. As 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Embora crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. A Secretaria de Operações Integradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com as polícias civis estaduais, prenderam 10 pessoas nesta terça-feira, na 4ª edição da Operação 404, com foco na repreensão de crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet. Os agentes da polícia cumprem mandados de busca e apreensão contra suspeitos de transmitir ilegalmente conteúdos na internet. Eles bloquearam sites e aplicativos de streaming pirata e removeram perfis e páginas de redes sociais e de buscadores da internet. Segundo o Ministério da Justiça, os investigados capturavam os sinais de canais de televisão fechada e cobravam para repassar para assinantes do serviço de pirataria. As ações acontecem nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O principal crime investigado é a violação de direito autoral. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa para quem distribui o conteúdo para obter lucro. Já quem consome pode ser condenado à detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa operação também conta com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e Reino Unido no Brasil. Discutida na Assembleia Legislativa.
estudo aponta quais são os patamares que deve-se ter alcançado na vida para ser considerado uma pessoa rica. O objetivo do estudo é levantar a discussão sobre a qualidade de vida da população francesa e também debater as desigualdades sociais no país. E o resultado mostrou que, para ser considerada rica, uma pessoa precisa ganhar acima de 3.637 euros, o que equivale a R$ 19.900 por mês. Mas é importante ressaltar que esse cálculo é feito pelo padrão de vida de um solteiro. Já para um casal com 2 filhos menores de 14 anos de idade, o patamar muda um pouco. E o valor a ser atingido é de R$ 7.713 euros, ou R$ 41.900. Se você ainda não está nesse padrão, não fique triste. Ainda dá tempo de mudar essa história. O levantamento também mostrou que a maioria das pessoas consideradas ricas tem acima de 57 anos de idade. E a economia brasileira cresceu novamente em abril. O dado foi divulgado pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Depois de crescer 1,5% no primeiro trimestre, a atividade econômica brasileira voltou a subir em abril, alta de 0,3% na comparação com o mês de março. Já na comparação anual, a prévia de todos os bens e serviços produzidos no Brasil soma 3,6% de alta. A estimativa da FGV é que o acumulado do PIB até abril de 2022 foi de quase 3 trilhões de reais em valores correntes. Especialistas atribuem as sucessivas altas ao desempenho positivo dos setores da indústria e agropecuária. O consumo das famílias também cresceu pelo terceiro mês seguido, registrando aí entre fevereiro e abril alta de 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse crescimento é atribuído ao consumo de serviços, de bens não duráveis e de bens semiduráveis. Já o consumo de bens duráveis apresentou queda no período. A falta de leitos em UTIs pediátricas e neonatais foi um dos temas da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Além de parlamentares, representantes do Executivo e instituições públicas do Estado participaram no debate, com o objetivo de cobrar soluções para controlar a superlotação nos hospitais. O volume de atendimentos no sistema de saúde público deixou profissionais da medicina em alerta. Crianças estão como maior preocupação, já que há falta de leitos de UTIs neonatais e pediátricas em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação em UTIs neonatais é de 96,59% e das pediátricas 96,88%. Atualmente, o Estado conta com 244 leitos neonatais, dos quais 166 são SUS e 78 privados. Já os intermediários, considerados de médio risco, somam 113. Os leitos cangurus chegam a 28. O governo afirma que existe a necessidade de ampliar mais 192 leitos neonatais, 192 intermediários e 96 leitos cangurus. Lembrando que quando nós falamos em leitos de UTI, nós estamos falando da ponta do iceberg. Quando nós nos debruçamos sobre quem eram esses pacientes, eles sinalizaram uma situação muito mais delicada, como a doutora Nilza cita, de falta na atenção primária e descobertura vacinal. Então, nós precisamos montar, sim, uma estratégia de curto prazo, 90 dias, por isso a decretação de situação de emergência, para que nós pudéssemos fazer aportes financeiros em toda a estratégia, além de nos debruçarmos sobre os aumentos emergenciais de leitos. O deputado Dr. Vicente Caro Preso, proponente da audiência pública, reforçou que o problema não é de hoje. Desde o início do ano, o governo é alertado pelo risco de colapso no sistema de vagas de UTIs. O parlamentar também destacou que a alta de internações se agrava no inverno de 2022, já que entre os motivos que colocam o serviço em crise estão problemas respiratórios que ampliam em temporadas mais frias. Eu acho que essa discussão é para fazer uma análise da conjuntura atual, do que o governo vai se propor a fazer aguda e doravante e preventivamente para os próximos anos. Nós
nós temos que estar preparados para os próximos invernos. Instituições vinculadas à classe médica também participaram da audiência pública. O Conselho Regional de Medicina cobra a ação do governo para atender pelo menos as vagas emergenciais necessárias, que são 82, embora 14 já estejam disponíveis. Para o presidente da instituição, ainda falta planejamento. Estamos vivendo uma situação bem difícil, de caos, de sobrecarga do sistema. Eu acho que esses momentos de reunião com a classe política, as entidades organizadas, a sociedade civil, para bolar, para ajudar, para estar junto, para pensar em soluções para o presente, de forma emergencial, mas também para o médio e longo prazo, para que isso não se repita. Temos agora cobrado que haja uma antecipação desse cronograma que foi colocado, né, que aqueles 90 dias para a implementação dos 82 leitos, a gente consiga fazer isso em 30 dias, no prazo mais exíguo possível. Outro problema que agrava a situação é apontada pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. O presidente enfatiza que disponibilizar novos leitos exige pessoal capacitado, médicos especialistas em pediatria, neonatologia e enfermeiros preparados para atuar nas UTIs. O médico e os enfermeiros são muito habituados a esse contato direto e imagina, quando tem que dar uma má notícia ao pai ou à mãe, não é o sindicato, não é o deputado, não é o secretário. Quem diz isso é o enfermeiro ou médico que ali estão. E eles sentem na pele e na carne essas dificuldades em ter que dizer para a mãe ou para o pai, olha, eu não consigo lhe atender a pleno porque eu não tenho um leito de UTI disponível ou eu não tenho um pediatra para atender. A política de atendimento via SUS segue regras federais. Sobre a disponibilidade de vagas de UTIs, o governo de Santa Catarina utiliza os parâmetros do Ministério da Saúde, que são 2 vagas para cada 1.000 nascidos vivos. Só que instituições de saúde vinculadas a profissionais em Santa Catarina defendem que o número deva ser 4 para cada 1.000 nascidos vivos, o que já acontece em estados vizinhos, como Paraná e Rio Grande do Sul. O deputado Neudi Sareta, que preside a Comissão de Saúde, discorda do governo catarinense nessa regra. Para ele, não se aplica no momento. Que se reveja esses parâmetros, que o governo do estado tem se baseado muito em cima de parâmetros do Ministério da Saúde, que eram válidos para a época que foram emitidos, mais de 10 anos atrás. Hoje é outra realidade, a medicina avançou, evoluiu, tem novos parâmetros, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já demonstra que o número de leitos recomendados é o dobro daqueles que está nas recomendações lá de 10 anos atrás. Na busca de soluções, o governo anunciou que há disponibilidade de recursos na ordem de 34 milhões de reais para o momento considerado emergencial e que será feito esforço para atender as demandas apresentadas durante a audiência pública. Alguns questionamentos feitos pelos deputados Bruno Souza, João Amin, Marlene Fengler e Maurício Skudlark serão enviados à Secretaria de Estado da Saúde para que sejam respondidos diante das necessidades. E a reunião da Comissão e Constituição de Justiça aprovou a tramitação da PEC de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, que isenta o IPTU de templos de qualquer culto que funcione em imóveis alugados. Foi admitida pela CCJ, em reunião nesta quarta-feira, a tramitação do projeto de emenda constitucional de autoria do deputado Jair Mioto, que isenta de IPTU imóveis alugados por qualquer religião para uso em suas atividades. A relatora, deputada Ana Campanholo, explica o voto pela admissibilidade. É um projeto que reconhece a imunidade que já foi, inclusive, apontada pelo próprio STF, imunidade dos templos quanto ao pagamento do IPTU. E, nesse caso, o projeto do deputado Jair Mioto vem ampliar, aumentar a abrangência dessa imunidade para os prédios que também são locados, para locais que foram alugados por algum templo religioso de qualquer religião. Na mesma reunião, os membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto da deputada Ana Campanholo, com emenda substitutiva global do deputado Ismael dos Santos, que proíbe o governo do estado de deletar comentários críticos em suas redes sociais. Nós observamos que esses perfis relacionados ao poder público, ao poder executivo, estavam tendo uma administração, uma gerência de mensagens, deletando o comentário dos cidadãos a respeito desta cobrança, de lisura no tratamento da coisa pública ou de qualquer outro questionamento ou crítica. Então, para coibir que o cidadão seja impedido de fazer suas críticas em publicações oficiais relacionadas a temas oficiais ligados ao Estado, à coisa pública, nós apresentamos esse projeto. Ele sofreu alteração com emendas que justificariam, por exemplo, a exclusão de mensagens extremamente ofensivas, racistas ou que contivessem, graças à emenda do deputado, alguma notícia falsa.
A seguir, crimes virtuais são o tema do encontro de comerciantes em Criciúma. Ataques virtuais cada vez mais constantes, comerciantes se reuniram hoje na CDL de Criciúma para obterem informações sobre como ter segurança digital. Vários são os nomes: ransomware, vírus, malware, entre outros, mas o problema é o mesmo: a invasão dos sistemas de informação e redes sociais de empresas e comerciantes. Pensando nos diversos ataques sofridos nos últimos tempos, que põem empresas e até mesmo ONGs em perigos constantes de perdas de dados e extorsão de dinheiro, um encontro com lojistas no sul catarinense resolveu tirar as dúvidas sobre como se proteger dessas ameaças, que por mais que existam, muitos nem sabem como fortalecer a segurança de seus sistemas. Eu diria que todos, pessoas físicas, o controle pessoal, empresas pequenas, empresas grandes, algumas se protegem, mas ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno. Vírus, hackers, ransomware, isso já vem de 30 anos para cá. Algumas empresas se atualizaram, outras não, só que a evolução de um criminoso virtual ela é constante, as ameaças estão evoluindo diariamente. Para você ter uma ideia, 300 mil vírus novos são criados por dia. Então, a empresa tem que estar sempre se atualizando, porque como tem novas ameaças, tem que ter novas formas de proteção. Somente em 2021, o prejuízo com crimes virtuais no mundo chegou a 6 trilhões de dólares. No mesmo ano, o Brasil foi campeão em vazamentos de cartão de crédito e débito, com mais de 720 mil cartões expostos. Muitas vezes a empresa não faz as proteções devidas por falta de conhecimento. Talvez o TI tem pouco conhecimento, ou uma empresa pequena não tem alguém de TI, ou o dono da empresa, quem toca o negócio, ou uma pessoa física, pior ainda, não tem ninguém para orientar de forma correta o que ela tem que fazer. Porque muitas vezes as ações dependem de conhecimento técnico. Então, se ela não tem uma pessoa conhecida, de confiança, que ela possa recorrer a instruir como fazer, vai ficar complicado. E claro que nas empresas tem um custo para isso, mas ele não é tão grande se comparado ao custo de ter um ataque virtual. Grandes sistemas de grandes empresas, mas há também quem use apenas as redes sociais para se conectar e vender os produtos. E caso uma invasão nesse sistema aconteça, o prejuízo, segundo o especialista, não fica só no financeiro. O moral e o nome do empreendimento podem ser prejudicados só pelo fato de não ter ativado um dos sistemas de segurança que as redes dispõem. Nesse caso, o custo de criar proteção é zero, é só 5 minutos de configuração. Só que o custo para reaver é muito crítico, e demora muito tempo. E nesse tempo que está demorando, essa conta que foi clonada vai estar extorquindo dinheiro de amigos e contatos que estão naquela conta. Então gera um prejuízo muito grande para quem está ao redor da pessoa que foi clonada. Pensar em segurança dos seus comércios nunca é perda de dinheiro, e sim investimento, tanto na marca como na segurança dos clientes. E o Criciúma volta a disputar hoje mais uma partida pelo Campeonato Catarinense da Série B. O Tigre recebe daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, o Metropolitano no estádio Heriberto Wilson. A partida é válida pela 4ª rodada da competição estadual. Os comandados do técnico Cláudio Tencati estão na liderança do Catarinense com 7 pontos somados. Para o confronto, o Criciúma não poderá contar com o meia Renan Bressan e o volante Marcos Cerato, que cumprem suspensão automática. O provável Criciúma, que entra em campo daqui a pouco, conta com o goleiro Alisson, Cristóvão, Rayan, Cadu e Helder, Le Costa, Renan Areias e Felipe Mateus, Lucas Xavier, Eduardo Melo e Guilherme Azevedo. Lembrando, como sempre, jogo no estádio Heriberto Wilson, a atenção redobrada no bairro Comerciário e nos arredores do estádio. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você
você que essas e outras notícias, você pode acompanhar seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também se inscrevendo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Para vocês, uma boa noite de quarta. Até amanhã.